Nas ruínas de Terres Majoros, 17 mil milhões de almas aguardavam ansiosamente o julgamento do seu valor perante os anjos. Quando a salvação surgiu sob a forma de marines espaciais, eles trouxeram consigo equações que decidiriam quem, entre as multidões, merecia sobreviver e quem pereceria pelas contas impiedosas da guerra. A cidade fora outrora um lugar de encanto, antes de o conflito eclodir, antes de os céus assumirem o tom de sangue coagulado e o ar se encher do sabor a metal e cinzas. Antes de as hordas chocalhantes da frota de avanço tirânida iniciarem a sua marcha implacável por continentes inteiros, consumindo tudo o que encontravam no caminho como uma maré viva de dentes e fome voraz. O governador planetário enviara 17 apelos astropáticos distintos por auxílio, cada um mais urgente que o anterior, cada um carregando o fardo de mundos inteiros no seu grito eletromagnético através do vazio. A réplica, quando por fim surgiu, materializou-se em 3 canhoneiras Thunderhawk, ostentando o brasão carmesim e ósseo dos angelicais sanguinários. 17 mil milhões de habitantes espreitavam pelas janelas, aglomeravam-se nos telhados, enchiam as ruas em quantidades impossíveis de conceber, todos os olhos fixos nas aeronaves que mergulhavam pela atmosfera sufocada de fumo como estrelas cadentes. As crianças apontavam e riam, crentes de que a redenção chegara. Os pais choravam de alívio, convictos de que os anjos da morte do imperador os livrariam do pesadelo Xenos que se aproximava das muralhas. Tinham razão de certo quanto à salvação, só não percebiam o preço autêntico que ela exigiria. O capitão Dante Vex, da 3ª Companhia dos Angelicais Sanguinários, posicionava-se no pináculo mais elevado do palácio do governador planetário, os seus olhos aprimorados varrendo a metrópole extensa lá embaixo. Pelos seus sentidos automáticos, processava dados a velocidades que incinerariam mentes humanas em instantes. Cálculos de densidade populacional deslizavam pelo seu visor retiniano como uma chuva incessante. Algoritmos de alocação de recursos murmuravam baixinho no seu ouvido. Sobreposições tácticas tingiam a urbe em tons de valor estratégico, destacando sectores industriais, nós de transporte, instalações militares e centros de população civil com precisão matemática gélida. A audição potenciada do capitão captava o ruído da horda em aproximação bem antes de qualquer ouvido mortal o conseguir. Um zumbido grave que parecia brotar da própria terra, como o pulsar de um deus imenso e pavoroso. A vibração propagava-se pelas fundações da cidade, através do betão e do plasteel, até aos ossos de cada alma viva nos seus confins. Aqueles com os sentidos mais apurados sentiam-na primeiramente como um desconforto, uma agitação, uma subtileza errada que os levava a verificar as trancas das portas 2 vezes e a abraçar os filhos com mais força. O capitão Vex sabia precisamente o que aquele som significava. Já o escutara antes em Mordax Prime, em Hélios II, em dezenas de outros mundos onde o grande devorador surgira a reclamar com o seu apetite insaciável. O som era o movimento coletivo de trilhões de organismos, cada um uma arma viva forjada por éons de evolução e combate, todos unidos no seu objetivo único de devoração. Os tirânidas distavam talvez 8 horas do perímetro exterior da cidade, quiçá menos. O capitão ativou o seu enlace Vox e a sua voz ecoou pela rede tática com o peso de autoridade inabalável. Iniciem o protocolo de avaliação. Todas as esquadras reportem prontidão para a execução imediata das medidas de contingência. Lá embaixo, nas ruas apinhadas e nos blocos de habitações precárias, os cidadãos de Terres Majoros prosseguiam as suas preparações febris. Faziam-no há semanas, desde que os primeiros refugiados começaram a afluir dos povoados periféricos com relatos de terror que desafiavam a imaginação. Barricadas erguidas com mobília e sucata metálica obstruíam as principais vias. Forças de defesa civil, improvisadas a partir de restos da PDF e milícias de voluntários, guardavam os pontos de controlo com lasguns que a maioria mal dominava. Centros de distribuição de alimentos funcionavam sem descanso, esforçando-se por esticar os recursos escassos entre uma população de deslocados em constante crescimento. Nos campos de refugiados que brotaram nos parques e praças da cidade, famílias encolhiam-se em redor de fogueiras feitas de detritos partidos, trocando histórias, orações e as parcas rações que conseguiam arranjar.
As crianças brincavam a jogos de guerra nas sombras entre as tendas, imitando os gestos que viram em soldados autênticos, sem saberem que o seu jogo inocente as preparava para uma realidade bem mais horrenda do que qualquer brincadeira poderia retratar. Os idosos reuniam-se em círculos, os rostos enrugados pelo tipo de cansaço que advém de ter sobrevivido a desastres em excesso, a perdas demais, a instantes em que o mundo parecia à beira do fim. Nenhum deles compreendia o que se passava nas salas seladas do palácio do governador planetário, onde o Capitão Vex e os seus irmãos de batalha instalavam o centro de comando. Nenhum deles poderia captar os cálculos em curso, as variáveis em balanço, as equações frias que ditariam os seus destinos com precisão matemática. O protocolo de avaliação fora aperfeiçoado ao longo de séculos de conflitos armados, polido pela dura lição das batalhas e por inúmeras simulações táticas. Tratava-se de um processo metódico para decidir a melhor distribuição de recursos escassos perante probabilidades esmagadoras de derrota. Uma estratégia para otimizar o valor militar retido quando a salvação completa se revelava impossível. Os marines espaciais referiam-se a ele de várias formas nas conversas reservadas: triagem em escala planetária, a aritmética do imperador, o raciocínio da urgência. Os civis usavam termos mais diretos, embora só os viessem a conhecer quando já não importasse. O sargento-irmão Maximus examinava os fluxos de dados que cruzavam o visor do seu elmo, enquanto a sua esquadra tática montava postos de vigilância nos setores centrais da cidade. Pela visão aprimorada, detetava o terror em cada rosto, aspirava-o no suor e nas feromonas que saturavam o ar recirculado. Os mortais deslocavam-se em padrões erráticos e imprevisíveis, típicos de presas a pressentir a chegada de caçadores, com os hormonas de estresse a deixar rastros químicos vívidos que os seus sistemas olfativos elevados captavam a centenas de metros de distância. Subrotinas de análise demográfica compilavam perfis populacionais em tempo real, classificando os 17 mil milhões de almas em grupos que os teriam gelado de pavor caso compreendessem os critérios em uso. Idade, estado de saúde, competências profissionais, marcadores genéticos, perfis psicológicos, probabilidade de resistir ao extremo sob pressão. Cada indivíduo transformava-se num ponto num vasto esquema algorítmico, as suas vidas inteiras resumidas a probabilidades estatísticas e índices de alocação de recursos. O comunicador do sargento crepitava com atualizações das equipas de observação espalhadas pelo labirinto urbano. Setor 77 exibia posicionamento defensivo ideal, integridade estrutural nos 82%, densidade populacional nos limites aceitáveis, zona industrial 12 em plena capacidade operacional, eficiência da mão de obra superior aos padrões normais, quarteirão residencial. 49 indicava indícios de agitação civil, sugerir intervenção imediata caso os protocolos de preservação entrem em vigor. Cada relatório enriquecia o quadro tático em formação, mais uma peça no enorme quebra-cabeças que o Capitão Vex e o seu Estado-Maior montavam. A cidade era dissecada, escrutinada, registrada com o rigor meticuloso que os Astartes dedicavam a todos os domínios da guerra. Cada rua convertia-se em possível zona de embate ou baluarte defensivo. Cada edifício era ponderado pelo seu mérito estratégico, pela solidez construtiva, pela aptidão para abrigar elementos ou bens valiosos. Cada pessoa era avaliada pelo contributo potencial à causa bélica, pela chance de sobreviver, pelo lugar na complexa pirâmide de prioridades que orientava todas as deliberações táticas. Nos níveis subterrâneos mais profundos do palácio, o Tecnomarine Carret ligava-se diretamente aos sistemas centrais de cogitadores da urbe. Os seus membros mecânicos encaixavam-se nos portos de dados com a fluidez de anos de rotina. A sua mente elevada fundia-se com os espíritos das máquinas da infraestrutura citadina, concedendo-lhe acesso a saberes que nenhum administrador humano reuniria em meia dúzia de existências. Esquemas da rede elétrica corriam pela sua percepção como caudalosos rios luminosos. Redes de distribuição de água projetavam-se em hologramas tridimensionais, sistemas de transportes, redes de comunicações, instalações fabris, tudo se integrava na sua visão ampliada.
As cordas vocais modificadas do Tecnomarine emitiam o característico binário enquanto dialogava com os espíritos das máquinas, solicitando relatórios de estado e diagnósticos com o respeito devido a inteligências artificiais tão ancestrais e dignas. Os cogitadores da cidade replicavam com torrentes de informação que afogariam qualquer mente puramente humana, mas que Careth tratava com a naturalidade de um sopro. Registros populacionais, inventários de recursos, horários de produção, diários de manutenção, arquivos criminais, bases de dados médicas, históricos acadêmicos, currículos militares, resultados de triagens genéticas, perfis de avaliação psicológica. Todo o cidadão de Terços Majoros figurava nestes fluxos digitais, as suas biografias exaustivamente documentadas pelo aparelho de vigilância inerente à vida civilizada no Império. O Tecnomarine consultava certidões de nascimento e óbitos, avaliações fiscais e índices de lealdade, tratamentos médicos e sanções disciplinares, façanhas profissionais e ligações sociais. Podia seguir linhagens familiares por gerações, examinar tendências genéticas para doenças e instabilidades mentais, computar métricas de produtividade e padrões de consumo de recursos. Toda esta informação regressava ao Capitão Vex, que permanecia imóvel na câmara mais alta do palácio, a sua mente sobre-humana a processar os dados táticos com a frieza implacável de uma máquina de guerra concebida para o efeito. A horda tirânida que se aproximava estava agora a menos de 6 horas de distância, suficientemente perto para que o seu ouvido aprimorado distinguisse os tipos individuais de criaturas no zumbido coletivo. Gaunts aos milhões, as garras a raspar no Rockcrat enquanto escalavam os obstáculos no seu caminho. O passo mais pesado dos guerreiros, as suas armas bioorgânicas já a preparar-se para o combate. O som característico dos biotitãs Carnifex. Cada pisada provocava tremores sísmicos ligeiros que os sensores de segurança do palácio registravam. Os irmãos de batalha do capitão aguardavam as suas ordens com a disciplina paciente que era o seu direito de nascimento. Tinham-no visto realizar cálculos semelhantes em outros mundos, testemunhado a terrível matemática da sobrevivência encenada em sangue e fogo. Confiavam no seu julgamento de forma absoluta, sabendo que qualquer decisão que tomasse assentaria em séculos de experiência tática e na lógica fria da necessidade militar. Mas confiança e compreensão eram coisas bem distintas. Mesmo entre os Startes, havia alguns que lutavam com as implicações do protocolo de avaliação. Alguns, cujos intelectos aprimorados se rebelavam contra o cálculo utilitarista rigoroso que reduzia vidas humanas a variáveis estatísticas. Estes marines espaciais aprendiam a reprimir tais dúvidas, a disciplinar os seus pensamentos com a mesma rigidez com que disciplinavam os corpos, a aceitar que o bem maior por vezes exigia sacrifícios que nenhuma consciência individual suportava com facilidade. O Capitão Vex não sentia tal conflito interno. A sua doutrinação fora completa, o seu condicionamento absoluto. Compreendia com clareza perfeita que o sentimentalismo era inimigo da eficiência, que apegos emocionais podiam comprometer o raciocínio claro essencial para decisões táticas ótimas. As 17 mil milhões de almas lá embaixo não eram pessoas para ele, não de uma forma que elas próprias reconheceriam. Eram recursos, variáveis numa equação complexa, ativos a preservar ou a gastar conforme a necessidade estratégica. A primeira fase do protocolo de avaliação consistia em determinar a população máxima defensável da cidade. Não se tratava apenas de calcular quantas pessoas caberiam fisicamente no perímetro urbano, mas sim quantas poderiam ser mantidas, protegidas e utilizadas de forma eficaz em condições de cerco. Reservas de alimentos e água, suprimentos médicos, estoques de munições, reservas de combustível. Todos estes fatores tinham de ser equilibrados face à duração projetada do conflito e às taxas de baixas esperadas tanto entre civis como entre o pessoal militar. A análise do Tecnomarinho Corps indicava que os recursos da cidade podiam sustentar cerca de 4 mil milhões de pessoas durante os 6 meses estimados do cerco, assumindo protocolos estándar de racionamento e taxas aceitáveis de mortalidade por doença e desnutrição. Esta estimativa pressupunha uma eficiência ótima na distribuição, cooperação total dos civis com as diretivas militares e nenhuma perturbação significativa na infraestrutura existente ao longo do conflito. A realidade matemática era dura e implacável.
17 mil milhões de almas abrigadas atualmente nos limites da cidade. 4 mil milhões poderiam ser sustentados ao longo do cerco. A diferença eram 13 mil milhões de pessoas cuja existência contínua representava um escoamento de recursos que poderiam ser usados para preservar aqueles considerados mais valiosos do ponto de vista estratégico. O capitão Vex examinou a análise com o mesmo profissionalismo afastado que aplicaria a relatórios de inventário de munições ou horários de manutenção de equipamento. Os números eram meros factos, pontos de dados a integrar no seu planeamento tático. O custo humano, as tragédias individuais, as famílias despedaçadas e os sonhos destruídos. Estes eram abstrações que existiam fora do âmbito dos seus cálculos. Eram considerações emocionais, e a emoção não tinha lugar na lógica pura da guerra. A segunda fase implicava identificar as prioridades de preservação. Nem todos os civis tinham o mesmo valor estratégico, uma realidade que o Império sempre reconhecera na sua estrutura social e hierárquica. O protocolo de avaliação codificava estas distinções num sistema de classificação formal que podia ser aplicado de forma consistente em cenários de combate e grupos populacionais diferentes. No nível de prioridade mais elevado, estavam indivíduos cujas competências e conhecimentos se consideravam insubstituíveis ou criticamente importantes para o esforço de guerra. Sacerdotes do mecânicos e engenheiros seniores que dominavam os requisitos de manutenção para sistemas de infraestrutura vitais. Oficiais militares experientes e pessoal não comissionado que podiam fornecer liderança para forças de defesa civil. Profissionais médicos aptos a tratar tanto maleitas comuns como ferimentos de combate exóticos. Trabalhadores qualificados das manufactórums que podiam adaptar linhas de produção para apoiar a campanha militar. Estes indivíduos receberiam proteção máxima e alocação de recursos, com a sua sobrevivência priorizada acima de todas as outras considerações. Eles seriam transferidos para as instalações mais seguras da cidade, equipados com os melhores recursos e materiais disponíveis e, se preciso, protegidos por equipas de guarda pessoal. As suas famílias também ganhariam um estatuto superior, tanto como estímulo psicológico para uma cooperação contínua, como para preservar o ânimo entre o pessoal essencial. No nível seguinte, encontravam-se as pessoas cujas competências eram úteis, mas não únicas, como os funcionários administrativos capazes de gerir operações logísticas complicadas, os professores que podiam assegurar programas básicos de formação para auxiliares civis, os especialistas em comunicações que sabiam usar e reparar equipamentos de rádio em condições de combate, trabalhadores qualificados cujas habilidades se adaptassem aos requisitos de produção militar. Estes indivíduos teriam uma proteção padrão e uma distribuição de recursos adequada, com as suas necessidades atendidas na medida em que os suprimentos permitissem, sem prejudicar a segurança dos grupos de prioridade maior. Ficariam alojados em zonas designadas com defesas suficientes, fornecidos com equipamento básico e instrução para autodefesa, e atribuídos a funções específicas no plano defensivo geral. Abaixo deles, a população em geral era dividida em subcategorias conforme a idade, a saúde e a utilidade potencial militar. Jovens adultos em boa forma física podiam ser alistados em forças auxiliares ou designados para tarefas de trabalho manual. Cidadãos mais velhos com conhecimentos especializados serviriam em papéis consultivos ou de instrução. As crianças representavam bens futuros em potencial, mas também um consumo imediato de recursos que devia ser equilibrado com as necessidades militares urgentes. No fundo da pirâmide estavam aqueles considerados de valor estratégico mínimo, idosos e doentes que não pudessem contribuir de forma significativa para o esforço de guerra. Pessoas com registros criminais ou lealdades duvidosas, indivíduos cujos perfis psicológicos sugeriam fraco desempenho sob pressão ou risco de comportamentos disruptivos causados por pânico. O protocolo de avaliação era explícito quanto ao destino desta categoria final. Em cenários de recursos insuficientes para sustentar toda a população, estes seriam tidos como dispensáveis. As suas rações seriam realocadas para grupos de maior prioridade. Os seus espaços de habitação seriam atribuídos a pessoal mais valioso. Seriam excluídos dos procedimentos de evacuação caso uma retirada se tornasse inevitável. Na prática, seriam abandonados à morte. O sargento irmão Maximus observava os preparativos com um interesse distante de um profissional a analisar um cenário operacional intrincado.
A sua esquadra tática fora destacada para supervisionar a aplicação dos protocolos de preservação nos setores centrais da cidade, onde vivia a maioria dos trabalhadores qualificados. Os mortais agitavam-se com uma urgência crescente à medida que rumores se espalhavam pelas ruas apinhadas, embora nenhum deles compreendesse verdadeiramente o que se passava. O primeiro indício surgiu quando o pessoal administrativo começou a realizar novos censos populacionais, batendo as portas com placas de dados e fazendo entrevistas pormenorizadas sobre profissões, competências, laços familiares e estado de saúde. A questão parecia razoável no início, o tipo de medida esperada numa emergência militar, quando os recursos precisavam de ser distribuídos de forma eficiente e as atribuições de pessoal baseadas nas capacidades. Mas, com o passar das horas, padrões começaram a tornar-se evidentes que encheram os observadores mais atentos de um temor frio e crescente. Certos indivíduos recebiam pequenos tokens de metal que lhes davam acesso a centros de distribuição especiais com rações de qualidade superior. Outros viam-se designados para blocos residenciais específicos, convenientemente perto das seções mais fortificadas do perímetro defensivo da cidade. Famílias eram separadas quando alguns membros obtinham classificações de prioridade diferentes das dos restantes. Crianças afastadas dos pais com base em avaliações de idade e saúde que ninguém explicava. A gratidão inicial da população civil pelos seus protetores espaciais marines começava a azedar num sentimento próximo do medo ao perceberem que a salvação vinha com condições que nunca lhes haviam pedido para aceitar. Conversas sussurradas em becos escuros falavam de vizinhos realocados discretamente durante a noite, de quarteirões inteiros declarados interditos a todos, exceto ao pessoal essencial, de centros de distribuição que deixaram de atender quem não tivesse tokens de autorização adequados. Aqueles com as competências mais valiosas viviam em relativo conforto, com as famílias amparadas e as necessidades supridas com uma eficácia quase milagrosa. Mas por cada pessoa cujo estatuto melhorava, pareciam haver dezenas cujas situações se deterioravam progressivamente à medida que os recursos eram redistribuídos, consoante prioridades que não compreendiam nem podiam alterar. O capitão Vex acompanhava estes acontecimentos através dos relatórios do seu subordina. Os comandantes observavam com uma satisfação profissional o progresso da execução, que seguia os protocolos estabelecidos à risca. Houve alguns episódios isolados de agitação civil, logo contidos pela mera presença dos marines espaciais armados, mas nada que abalasse a estabilidade geral da operação. A população civil ajustava-se às novas realidades com o pragmatismo resignado que séculos de domínio imperial haviam inculcado na espécie. Os batedores avançados dos tirânides encontravam-se agora a menos de 4 horas do perímetro externo da cidade. Através de varreduras de longo alcance com os OPSPEC, os marines espaciais avistavam a vanguarda da horda que se espalhava pelo terreno como uma enchente viva, devorando tudo à sua frente com uma meticulosidade implacável. O espetáculo era ao mesmo tempo grandioso e aterrorizante, uma exibição da perfeição evolutiva direcionada para o único fim de consumir e expandir-se. Era impossível distinguir criaturas individuais no aglomerado, mas as imagens térmicas revelavam a composição geral da força que se aproximava. Incontáveis termagantes e ormagantes compunham a onda de assalto principal, em tal quantidade que pareciam um tapete ondulante de movimento sobre a superfície do planeta. Atrás deles vinham as bioformas mais pesadas, guerreiros tirânides e carnifexes, cujas funções consistiriam em explorar rupturas nas linhas defensivas e exercer controlo sináptico sobre os organismos menores. O céu sobre a horda contorcia-se com criaturas voadoras, gárgulas e arpias, que realizariam reconhecimento aéreo e ataques precisos contra posições defensivas-chave. Ao longe, mal visíveis mesmo para os óculos aprimorados de arte, as silhuetas colossais de biotitãs erguiam-se no horizonte como montanhas ambulantes de armamento vivo. Tratava-se de uma força inimiga capaz de subjugar sistemas estelares inteiros, uma concentração de biomassa e poderio militar que representava o consumo acumulado de dezenas de mundos. Face a tamanhas probabilidades avassaladoras, a sobrevivência de uma fração da população de Tércios Majuros configuraria uma vitória estratégica de grande envergadura. O capitão Vex iniciou a fase final do protocolo de avaliação, a aplicação concreta das medidas de preservação.
Por toda a cidade, anúncios meticulosamente preparados começaram a ser difundidos pelos sistemas de altifalantes públicos, com um tom sereno e imperativo, delineando procedimentos de emergência que todos os cidadãos deviam adotar para na sua segurança e o reforço da defesa. Algumas zonas residenciais eram evacuadas de forma provisória para permitir a ereção de posições defensivas adicionais. Os habitantes seriam transferidos para instalações mais protegidas em outras áreas da cidade. Embora os avisos fossem vagos quanto à localização exata dessas instalações ou ao momento em que os deslocados poderiam regressar às suas casas, a distribuição de alimentos e água centralizava-se para otimizar a alocação de recursos durante o cerco. Os cidadãos teriam de se apresentar em centros designados em horários específicos, levando identificação adequada e tokens de autorização para recolher as rações atribuídas. Aqueles sem documentação em regra deviam dirigir-se a centros de processamento, onde o seu estatuto seria confirmado e disposições devidas tomadas. Todos os civis com competências essenciais eram obrigados a reportar-se de imediato aos centros de mobilização, onde receberiam formação especializada e equipamento para desempenharem os seus papéis na defesa. As suas famílias beneficiariam de alojamentos e proteção apropriados enquanto cumpriam os deveres para com o imperador e o império. A linguagem era administrativa e tranquilizadora, pensada para fomentar a obediência em vez do pânico. Mas, por debaixo da formulação cautelosa, espreitava a estrutura rígida do protocolo de avaliação, a triagem sistemática de vidas humanas em categorias de utilidade e descartabilidade. Aqueles que liam nas entrelinhas, que captavam o significado de expressões como evacuação temporária e disposições adequadas, lançavam-se em preparativos desesperados por conta própria. Alguns tentavam abandonar a cidade de vez, amontoando bens portáteis em veículos terrestres e procurando fugir pelo perímetro externo antes da chegada dos tirânides. Essas tentativas eram discretamente bloqueadas por patrulhas de marines espaciais. Os aspirantes a refugiados eram repelidos com alertas sobre os riscos de atravessar zonas potencialmente infiltradas por xenos. A razão verdadeira era mais direta. O protocolo de avaliação exigia contagens populacionais precisas e cálculos de alocação de recursos, metas que seriam prejudicadas se um número substancial de pessoas pudesse sair da área delimitada. Outros procuravam elevar o seu estatuto prioritário por meio de enganos ou subornos, alegando habilidades que não detinham ou tentando comprar tokens de autorização de nível superior de funcionários corruptos. Esses empreendimentos revelavam-se maioritariamente inúteis, pois os métodos de avaliação dos Space Marines eram bem mais avançados do que os civis desesperados imaginavam. Análises biométricas, exames genéticos e testes psicológicos desvendavam a realidade sobre qualquer pessoa em poucos minutos, tornando impossível manter mentiras sobre competências ou importância. Alguns percebiam o que realmente se passava e tentavam formar movimentos de oposição, reunindo pessoas com ideias semelhantes que recusavam o destino imposto na hierarquia de preservação. Essas iniciativas eram identificadas e eliminadas com a mesma precisão impessoal que os Astartes usavam em qualquer resolução tática. Os líderes simplesmente sumiam durante a noite, enquanto os apoiadores se dispersavam, abalados e desencorajados pela exibição do poder absoluto dos seus guardiões. O irmão Sargento Maximus comandou uma dessas ações em pessoa, com a sua esquadra tática avançando pelas ruas escuras, com a discrição letal de predadores supremos caçando as presas. O alvo era um antigo coronel da PDF que procurava mobilizar a resistência civil nos setores industriais, disseminando noções perigosas sobre as verdadeiras motivações dos Space Marines e incitando os outros a desafiar os protocolos de preservação. A missão terminou em instantes. O indivíduo foi retirado do seu esconderijo e levado para um centro seguro destinado a interrogatório e processamento. Os seus seguidores ficaram confrontados com provas evidentes da sua impotência perante as competências dos Astartes, uma lição que se espalharia depressa pela população civil e inibiria tentativas semelhantes de rebelião organizada. O sargento não nutria qualquer sentimento especial em relação à operação, nem orgulho, nem remorso. Tratava-se apenas de uma necessidade estratégica, um obstáculo que demandava resolução para garantir a eficácia global do esforço de salvação. O coronel detinha experiência militar valiosa em potencial, mas a sua recusa em submeter-se à autoridade legítima tornava-o mais uma ameaça do que um recurso.
A sua eliminação acabaria por reforçar a estabilidade a longo prazo da população civil ao remover uma fonte de instabilidade. À medida que as últimas horas antes do assalto dos tirânides se escoavam, o alcance real do protocolo de avaliação tornava-se cada vez mais nítido. Por toda a cidade, milhões de indivíduos eram guiados de forma subtil, mas inevitável para zonas específicas. Os seus deslocamentos regulados por uma mistura de estímulos, limitações e ações diretas. Aqueles com classificações de prioridade elevada eram concentrados nas partes mais protegidas do núcleo urbano, cercados pelas defesas mais robustas e pelas maiores aglomerações de pessoal dos Space Marines. Pessoas de prioridade inferior eram direcionadas para os setores periféricos, regiões que funcionariam como zonas de amortecimento nas fases iniciais do ataque. Forneciam-lhes armas elementares e instrução básica. Explicavam-lhes que a sua função consistia em atrasar e perturbar o avanço dos Xenos enquanto as posições defensivas principais se preparavam para ir à guerra de cerco. Na verdade, que nenhum deles compreendia por completo, estavam a ser colocados para absorver a primeira vaga de investidas tirânides. O seu sacrifício compraria tempo para salvaguardar bens mais cruciais. Os grupos de menor prioridade eram encaminhados para instalações designadas como abrigos provisórios, edifícios imensos nos distritos mais exteriores da cidade, que podiam acolher centenas de milhares em condições apertadas, mas supostamente seguras. Estes abrigos dispunham de sistemas vitais essenciais e provisões mínimas, suficientes para manter os ocupantes por alguns dias em cenários ideais. O que faltava eram defesas adequadas, redes de comunicação ou qualquer opção de evacuação caso o assalto tirânide triunfasse nesses territórios. Eram, no fundo, recintos de contenção pensados para agrupar populações dispensáveis em locais onde a sua perda não afetaria o plano defensivo geral. O Capitão Vex analisou as estatísticas finais de posicionamento com aprovação profissional. Os protocolos de preservação haviam sido executados com notável eficácia. As 17 mil milhões de almas de tércios majores, classificadas e distribuídas conforme o seu valor estratégico, com perturbações mínimas nas preparações defensivas totais. A alocação de recursos fora otimizada, as posições defensivas ocupadas pelo pessoal mais competente disponível e focos potenciais de agitação civil neutralizados ou controlados. A equação da sobrevivência fora calculada com rigor. As variáveis ponderadas e equilibradas para potenciar as chances de salvar os elementos populacionais mais vitais do ponto de vista estratégico. Era uma proeza de planeamento militar, uma ilustração da lógica gélida que permitia ao Império resistir numa galáxia repleta de perigos existenciais. O custo humano era colossal, sem dúvida. De resto, 13 mil milhões de pessoas haviam sido condenadas à morte de forma efetiva. Os seus destinos selados por algoritmos que reduziam as suas existências inteiras haviam sido reduzidas a equações probabilísticas e índices de distribuição de meios. Lares desfeitos, núcleos sociais arrasados, aspirações e expectativas pessoais, além da própria essência humana, oferecidas em holocausto à urgência estratégica. Contudo, tais fatores transcendiam os limites da estratégia bélica. Os marines espaciais não atuavam como assistentes sociais ou gestores de auxílios humanitários. Eram instrumentos de combate, concebidos e aperfeiçoados para o único objetivo de assegurar o triunfo sobre os adversários da humanidade. Se essa conquista exigisse decisões árduas e perdas dolorosas, tais opções seriam tomadas sem vacilação ou remorsos. Os primeiros seres tirânides avistaram a fronteira externa da urbe precisamente quando a etapa final do realojamento civil se concluía. Criaturas de reconhecimento, ágeis e velozes, sondavam as linhas de defesa com a astúcia metódica de caçadores, avaliando a resistência e a determinação da caça. Foram recebidas por rajadas focadas de laser das posições avançadas, guarnecidas por cidadãos tidos como descartáveis, que combatiam com a bravura extrema de quem sabe que fugir não é viável. Atrás dessas unidades de vanguarda, o ataque principal se acumulava. Uma onda de armamentos vivos que colocaria à prova cada detalhe dos mecanismos de salvaguarda no fogo cruzado da batalha real. A avaliação terminara, os totais calculados, o destino de bilhões selado pela frieza dos números da guerra. Agora, verificariam se a sangue do anjo optara bem, se sua rigorosa seletividade entre os valiosos e os supérfluos bastaria para resguardar algo precioso da tempestade iminente de presas, garras e fome insaciável infinita.
No coração do abrigo mais fortificado, rodeado pelos civis de maior relevância e pelos aparatos defensivos mais avançados que o Império podia ofertar, o capitão Vex acompanhava os painéis táticos com a serenidade de um artífice admirando sua obra. A contenda por Tercius Majoros estava prestes a eclodir, e cada óbito, cada oferenda, cada instante de valentia ou pusilanimidade serviria como elementos de análise para equações vindouras. O procedimento de triagem seria ajustado conforme os desfechos, seus códigos refinados e otimizados para o planeta seguinte, a eleição impossível ulterior, a ocasião em que os marines espaciais teriam de julgar entre as multidões humanas quem merecia persistir mais um dia. Pois, na penumbra sombria do 41º milênio, a redenção nunca abastaria para todos, e em algum recanto, outrem sempre teria de efetuar os totais que ditariam, em nome do imperador, quem perduraria e quem pereceria. O estrondo de disparos reverberou pela metrópole, enquanto as linhas externas colidiam com a primeira investida de tropas tirânides. Ao longe, o rugido característico das armas Bolter entremeava-se aos guinchos desumanos de xenos agonizantes, compondo uma harmonia de fúria que se estenderia por dias ou semanas, até que uma das partes impusesse domínio absoluto. 17 mil milhões de almas aguardavam o veredito de seu valor aos olhos dos anjos. Agora, com o confronto se intensificando, compreenderiam se os cálculos dos marines espaciais haviam logrado resguardar o resgatável da voracidade perpétua do grande devorador. A triagem concluíra-se, a prova pelas chamas iniciara. O irmão sargento Maximus posicionava-se no cume de um posto de observação reforçado no setor 12, esquadrinhando, via os visores ampliados do elmo, como a primeira leva de ormagantes se abatia sobre o perímetro defensivo externo, qual maré de lâminas vivas. Os defensores civis nessas linhas receberam fusões laser e instrução tática elementar, mas nada os poderia haver munido de verdade para o embate direto contra os rebentos do grande devorador. Pelo enlace Vox, captava as vozes alarmadas deles, clamando por reforços, munições, socorros médicos, o que quer que pudesse auxiliá-los a manter as posições designadas por mais alguns instantes. Algumas súplicas foram recusadas conforme hierarquias de alocação de recursos. Outras, supridas com o essencial mínimo, bastando para sustentar a frente sem prejudicar manobras vitais noutros pontos da cidade. A audição apurada do sargento discriminava vozes singulares no tumulto, identificando civis específicos por padrões vocais e traços emocionais. Lá estava Marcus Venn, funcionário administrativo de nível intermédio, cujo apelo por células de energia extra fora autorizado, dado que sua área vigiava um gargalo custoso de reconquistar-se perdido. Lá estava Sarah Chen, técnica de saúde cuja súplica veemente por auxílio de evacuação fora rotulada de baixa urgência, pois seu setor fora tido como zona sacrificável. Cada timbre encarnava uma existência humana, um ser singular, com trajetória própria, laços afetivos, temores e anseios. A memória expandida do sargento acessava seus perfis integrais, perfis de avaliação, conseguia recordar todos os pormenores dos seus dados de origem, das análises de competências e das categorias de prioridade. Sabia que Marcos possuía 2 filhos na zona residencial de alta segurança, que Sarah se alistara voluntariamente para tarefas médicas na linha da frente, apesar da sua classificação de combate relativamente baixa, e que ambos provavelmente pereceriam nas próximas horas à medida que o avanço dos tirânidos sobrepujava as suas posições. Esse saber não o perturbava mais do que previsões meteorológicas ou planos de manutenção de equipamentos. O seu condicionamento fora concebido para inibir precisamente este tipo de reações emocionais, de modo a preservar a lucidez psicológica essencial para decisões táticas ideais. As baixas individuais eram inevitáveis em qualquer operação militar, perdas aceitáveis que haviam sido previstas e integradas no enquadramento estratégico global. O perímetro exterior resistiu durante 37 minutos antes de se registrar a primeira ruptura significativa no setor 9. Um grupo de Ravens cavara túneis por baixo das posições defensivas, surgindo atrás das implantações de armas civis e massacrando os defensores antes que estes pudessem reagir à ameaça. A brecha permitiu que várias centenas de ormagantes penetrassem na zona exterior, iniciando o consumo sistemático de infraestruturas e efetivos que enfraqueceria progressivamente a capacidade defensiva da cidade no seu todo.
O capitão Vex acompanhava estes acontecimentos através da rede tática, registrando o momento e o local de cada incursão com a mesma dedicação que dedicaria ao exame de um manual de equipamento particularmente intrincado. Esperava-se que o perímetro exterior caísse na primeira hora de assalto contínuo. O fato de ter aguentado 37 minutos indicava um desempenho um pouco superior aos parâmetros estimados, o que sugeria que os defensores civis combatiam com mais determinação do que os modelos estatísticos haviam previsto. Essa informação seria útil para cálculos futuros de avaliação. Ao que parecia, a iminência da morte próxima podia impulsionar até os indivíduos de baixa prioridade a ultrapassar os níveis de desempenho esperados. Esse saber seria integrado em algoritmos revistos, permitindo previsões mais precisas da capacidade defensiva em operações semelhantes. A atenção do capitão foi atraída por uma série de relatórios urgentes provenientes das zonas residenciais exteriores, onde os civis de menor prioridade haviam sido agrupados em abrigos temporários. As estruturas imensas haviam sido planeadas para abrigar centenas de milhares de pessoas em condições que satisfaziam os requisitos mínimos de sustentabilidade, mantendo-as convenientemente afastadas das operações defensivas mais cruciais. Infelizmente, os tirânidos identificaram estas instalações como fontes de alimento particularmente abundantes. As naves biológicas em órbita realizavam varreduras biológicas detalhadas da cidade desde a sua chegada, cartografando concentrações de matéria orgânica com a mesma minuciosidade que as forças militares humanas mapeavam recursos estratégicos. Os abrigos apareciam nos seus sensores como faróis, acumuladores massivos de biomassa reunidos de forma conveniente em posições defensáveis. 3 Trigon biotitãs emergiram de redes de túneis subterrâneos diretamente sob o maior complexo de abrigos. As suas formas colossais irrompendo pelo pavimento com efeitos devastadores. Os sistemas defensivos mínimos da instalação foram subjugados em segundos, deixando centenas de milhares de civis aprisionados numa estrutura que se tornara o seu sepulcro. Os seus gritos enchiam os canais de comunicação de emergência, apelos desesperados por auxílio na evacuação que não podiam ser atendidos, pois nenhum recurso fora alocado para tais eventualidades. O capitão Vex escutava estes relatórios com o mesmo desapego profissional que aplicava a toda a inteligência de batalha. A perda do complexo de abrigos fora prevista como um resultado provável, integrado nas projeções de baixas para a primeira fase do cerco. Os civis neles contidos haviam sido classificados como descartáveis desde o início, as suas mortes cumprindo o propósito estratégico de desviar recursos tirânidos de alvos mais valiosos. O facto de os seus momentos finais estarem repletos de terror e traição era lamentável, mas irrelevante. As guerras não se venciam com sentimentalismo ou considerações humanitárias. Venciam-se com escolhas difíceis que preservavam o que podia ser salvo, sacrificando o que devia ser sacrificado em prol do bem maior. Nos setores residenciais de alta prioridade, a situação era notavelmente distinta. Estas áreas haviam sido fortificadas com os melhores sistemas defensivos disponíveis, guarnecidas por pessoal selecionado com cuidado, dotado de experiência comprovada em combate e equipado com suprimentos adequados para resistir a condições de cerco prolongado. Quando forças de assalto tirânidas sondavam estas posições, deparavam-se com fogo concentrado de implantações de armas pesadas, contra-ataques coordenados de esquadrões táticos de Space Marines e medidas defensivas que haviam sido planeadas de modo específico, especificamente concebido para contrariar as táticas de guerra biológica dos Xenos. O contraste era evidente e deliberado. Os cidadãos com avaliações elevadas ocupavam posições tão seguras quanto a engenharia militar permitia, com a sua proteção acima de todas as outras prioridades. Os filhos frequentavam escolas de emergência em bunkers reforçados, lecionadas por professores escolhidos pela capacidade de preservar o moral e os padrões educativos em situações de estresse extremo. As suas necessidades médicas eram atendidas pelos profissionais mais qualificados, com equipamentos e suprimentos reservados exclusivamente para o pessoal essencial. Estes privilegiados viviam em condições que, embora austeras, face aos padrões de tempos de paz, configuravam um luxo em comparação com o destino dos considerados dispensáveis. Consumiam refeições regulares, preparadas a partir de rações de alta qualidade. Dormiam em ambientes com controlo climático, salvaguardados por várias camadas de sistemas defensivos. Recebiam atualizações frequentes sobre o evoluir da batalha, dados que reforçavam a confiança no sucesso final da defesa.
Acima de tudo, nunca lhes era revelado o preço pago pela sua salvação, jamais informados sobre os milhões de concidadãos que pereciam para ganhar tempo e recursos à sua custa. O protocolo de avaliação incluía medidas rigorosas de controlo de informação, precisamente para impedir que este tipo de conhecimentos chegasse aos indivíduos de alta prioridade. O moral entre o pessoal crítico era, por si só, um recurso estratégico, suscetível de ser abalado por exposições desnecessárias a verdades penosas. O irmão apotecário Sangues circulava pelas instalações médicas de prioridade elevada, vigiando a saúde física e o estado psicológico da população protegida com a mesma minúcia que dedicaria à manutenção da prontidão de combate dos seus irmãos de batalha. Os seus sentidos aprimorados detetavam hormonas de estresse, deficiências nutricionais e indícios iniciais de colapso mental com precisão notável, permitindo intervenções e tratamentos antes que os problemas se agravassem a ponto de comprometer a eficácia individual. A tarefa revelava-se surpreendentemente intrincada, exigindo não apenas competências médicas, mas também um profundo conhecimento da psique humana e das dinâmicas sociais. Muitos dos civis preservados sentiam culpa pela sua posição privilegiada, receio pelos amigos e familiares, classificados em categorias inferiores, e uma ansiedade geral face ao desenrolar da contenda que os rodeava. Estas reações emocionais precisavam de ser geridas com cautela para evitar que evoluíssem para perturbações psicológicas graves que pudessem minar a produtividade global e o espírito de grupo. O apotecário recorria a uma mistura de intervenções farmacêuticas, aconselhamento terapêutico e distribuição controlada de informação, de modo a assegurar condições psicológicas ideais na população salvaguardada. Medicamentos anti-ansiedade eram prescritos a quem exibisse sinais de estresse agudo. Sessões de terapia em grupo facilitavam o processamento de vivências em contextos estruturados, onde moderadores qualificados orientavam as discussões para longe de assuntos potencialmente desestabilizadores. Atualizações periódicas transmitiam informações selecionadas sobre os avanços militares, destacando os aspectos positivos e minimizando as perdas ou reveses. Tratava-se de um sistema exaustivo para conservar os recursos humanos em estado ótimo, tão refinado quanto qualquer protocolo de manutenção de equipamentos e bem mais árduo de pôr em prática. O apotecário sentia um orgulho profissional na sua habilidade para manter a população preservada em pleno desempenho, apesar do estresse excepcional das circunstâncias. Fora das zonas protegidas, a luta por terres majoros prosseguia com intensidade crescente. O assalto dos tirânidas havia progredido para além de ataques frontais simples, incorporando manobras táticas sofisticadas que evidenciavam o aperfeiçoamento da compreensão da mente colmeia quanto às estratégias defensivas humanas. Bionaves coordenavam bombardeamentos orbitais contra nós específicos de infraestrutura, visando perturbar a distribuição de energia, as redes de comunicações e os sistemas de transporte que sustentavam as capacidades defensivas da cidade. Criaturas voadoras efetuavam reconhecimento aéreo, detetando fraquezas no perímetro defensivo e transmitindo esses dados às forças terrestres via a rede sináptica que unia todos os organismos tirânidas numa inteligência coletiva coordenada. Em poucas horas, assaltos concentrados começaram a visar essas posições vulneráveis com precisão cirúrgica, ilustrando a capacidade da mente colmeia para se adaptar e aprender com as condições do campo de batalha. As populações civis de nível intermédio, avaliadas como valiosas o suficiente para serem poupadas, mas não críticas ao ponto de merecerem proteção máxima, viam-se a suportar o peso principal desta estratégia adaptativa. As suas posições defensivas preenchiam o espaço vital entre as zonas externas descartáveis e o núcleo interno fortemente fortificado transforma essas áreas nas principais metas para as forças tirânidas que visam perfurar mais fundo na estrutura defensiva da cidade. Os civis combatiam com uma bravura desesperada, cientes de que recuar equivaleria a desertar de suas tarefas na hierarquia de preservação. Tinham sido informados de que seu sacrifício era essencial para o bem maior, de que sua determinação em manter o terreno disputado permitiria salvaguardar bens mais valiosos contra o avanço dos xenos. O que não lhes disseram era que suas posições haviam sido intencionalmente eleitas pela sua descartabilidade, selecionadas precisamente porque podiam ser largadas sem prejudicar os objetivos defensivos cruciais.
A cabo, Helena Voss, das Forças Auxiliares Civis, agachava-se atrás de uma barreira improvisada no setor 15. Sua arma de laser aquecia excessivamente com os disparos incessantes, enquanto hordas de ormagantes se lançavam repetidamente contra sua posição. Sua unidade mantinha o mesmo cruzamento há 6 horas, vendo seus efetivos diminuírem de forma constante à medida que as munições escasseavam e as baixas se acumulavam. Ela solicitara reforços 4 vezes via rede Vox, mas cada pedido era respondido com garantias de ajuda que nunca se concretizavam. No meio da fumaça e do tumulto, avistava as silhuetas inconfundíveis de marines espaciais atuando em setores vizinhos, suas formas imensas deslocando-se com precisão mortal enquanto neutralizavam as ameaças Xenos com uma eficiência aterrorizante. No entanto, nenhum deles se dirigia ao seu posto, apesar do evidente valor tático do cruzamento que defendia. Começava a temer que sua unidade tivesse sido esquecida, abandonada a sustentar uma posição irrelevante enquanto combates mais decisivos se desenrolavam noutros lugares. A realidade era mais perturbadora do que simples desleixo. A cabo Voss e os seus haviam sido rotulados como perdas aceitáveis. Seu sacrifício fora planeado para fornecer dados táticos sobre os padrões de assalto tirânida, ao mesmo tempo que ganhava tempo para bens mais preciosos reforçarem as defesas. A luta desesperada deles era vigiada através de redes de vigilância, cada pormenor do confronto registrado e dissecado para uso posterior. Quando a posição finalmente sucumbiu, soterrada por um ataque coordenado de múltiplas bioformas tirânidas, os dados recolhidos do derradeiro esforço da unidade seriam integrados em bases de dados táticas atualizadas. A sua morte e a dos companheiros ajudaria a aperfeiçoar o protocolo de avaliação, refinando a precisão de cálculos futuros sobre a eficácia de civis em combate e estratégias ideais de alocação de recursos. O irmão-sargento Maximus observava a queda do setor 15 pelo visor tático do elmo, registrando o momento e os pormenores com interesse profissional. Os defensores civis superaram ligeiramente as expectativas, resistindo por 6 horas e 14 minutos a um assalto contínuo. Isso indicava uma variação de cerca de 8% em relação às previsões estatísticas, um dado útil para ajustar cálculos defensivos vindouros. A memória aprimorada do sargento arquivava automaticamente os detalhes do confronto, junto a milhares de outras observações táticas acumuladas ao longo de séculos de guerra. Cada batalha enriquecia o seu conhecimento das dinâmicas de combate. Cada perda fornecia pontos de dados que aprimoravam a capacidade de avaliar, com exatidão, a aptidão militar e as necessidades de alocação de recursos. Não nutria emoção específica pelas mortes civis, nem satisfação, nem remorso. Cumpriram a função atribuída na estratégia defensiva global, com o sacrifício a contribuir para metas que transcendiam os destinos individuais. O protocolo de avaliação ditara o uso ótimo deles e atuaram dentro dos limites toleráveis até ao fim inevitável do papel designado. Tal era a essência da guerra, a escala exigida pela sobrevivência do Império. Vidas individuais, por mais valiosas que parecessem aos que as viviam, eram no final recursos descartáveis no vasto cálculo da preservação da espécie. Os marines espaciais compreendiam esta verdade com clareza absoluta. Suas mentes elevadas, libertas dos laços emocionais que turvavam o julgamento mortal. À medida que o cerco entrava no segundo dia, o alcance total da aplicação do protocolo de avaliação tornava-se cada vez mais evidente para os civis com inteligência e capacidade de observação suficientes para detetar os padrões. A população da cidade era classificada e consumida de forma sistemática, conforme classificações de prioridade predeterminadas, com o destino de cada grupo ditado por cálculos realizados muito antes de os primeiros organismos tirânidas atingirem o perímetro exterior. A doutora Elizabeth Hawthorne, uma cientista sênior de investigação classificada como alta prioridade graças à sua expertise em xenobiologia, começava a perceber-se da verdadeira natureza da situação enquanto trabalhava nas instalações laboratoriais seguras profundamente no interior da zona de defesa interna. A sua missão de investigação consistia em examinar amostras biológicas capturadas de tirânides para detectar possíveis vulnerabilidades que as forças humanas pudessem explorar. Um labor considerado essencial ao ponto de merecer uma alocação substancial de meios para a sua segurança e assistência.
Contudo, a formação científica que recebera ensinara a detetar padrões e a extrair inferências de dados fragmentados, competências que se revelavam perturbadoramente úteis na sua situação presente. Reparou na ausência notável de certas classes de efetivos nas áreas de alta segurança. Notou a distribuição metódica de recursos e materiais com base em critérios que pareciam ter pouca ligação às necessidades militares imediatas. Começou a temer que ela e os seus pares não estivessem apenas a ser salvaguardados, mas mantidos em reserva conforme padrões que viam as vidas humanas como bens estratégicos, em vez de pessoas merecedoras de tratamento equitativo. Essa percepção crescente instilava-lhe um sentimento profundo de cumplicidade num esquema que contrariava todos os valores de dignidade humana e responsabilidade ética que sempre defendera. Estava viva e protegida porque outros indivíduos, tão dignos de amparo como ela, haviam sido classificados como dispensáveis por decisões em que não tivera qualquer intervenção. A sua especialização em xenobiologia tornava-a preciosa o suficiente para ser poupada, ao passo que milhões de outros pereciam por não possuírem competências que o protocolo de avaliação julgava cruciais para tal estratégia. Esse saber era quase insuportável. No entanto, via-se aprisionada por um contexto que não oferecia opções viáveis. Denunciar a situação nada resolveria, a não ser arriscar a sua própria posição e talvez prejudicar o esforço defensivo que representava a única salvação possível para todos. Recusar-se a colaborar não resgataria as populações sacrificáveis, mas condenaria certamente a si própria e poderia comprometer estudos que beneficiariam a campanha bélica em maior escala. Prosseguiu o seu labor com relutância crescente. Cada avanço no conhecimento da biologia tirânide soava como uma traição aos que haviam sido imolados para lhe permitir sobreviver. O fardo moral da sua condição oprimia-lhe a mente como um peso corpóreo, um lembrete incessante das concessões éticas que a sobrevivência por vezes impunha. O capitão Vex acompanhava estas evoluções psicológicas através dos sistemas de vigilância que monitorizavam todo o pessoal nas zonas de alta segurança. O estado emocional da Dr. Hawthorne situava-se dentro dos limites normais para quem enfrentava tensão moral, ligada ao seu estatuto de preservação. A sua produtividade mantinha-se elevada, apesar do sofrimento psíquico, o que indicava que as tarefas poderiam prosseguir sem necessidade de ação imediata. Se o seu quadro se agravasse ao ponto de afetar a eficiência, existiam protocolos médicos para lidar com tais questões. Intervenções farmacêuticas podiam alterar a química cerebral para atenuar reações emocionais que perturbassem o desempenho ideal. Técnicas de recondicionamento psicológico ajudariam os indivíduos a adotar visões mais adequadas sobre os seus papéis e deveres. Em situações extremas, procedimentos de modificação de memória eliminariam recordações problemáticas, substituindo-as por conteúdos mentais mais apropriados. Estas ações eram vistas como manutenções rotineiras, semelhantes à reparação de máquinas ou à atualização de programas. A consciência humana era meramente outra forma de tecnologia que, de quando em vez, necessitava de ajustes para preservar a eficiência máxima. O protocolo de avaliação continha orientações pormenorizadas para gerir tais intervenções, garantindo que o pessoal vital se mantivesse operacional, independentemente das suas respostas pessoais às condições da sua salvaguarda. A atenção do capitão desviou-se para uma sequência de relatórios táticos urgentes provenientes dos setores defensivos exteriores. O assalto tirânide intensificara-se de forma notável, com mais recursos bioforce a serem direcionados para a ofensiva terrestre. Enormes biotitãs carnífex entravam agora em confronto direto com as posições defensivas do nível intermédio. Os seus sistemas de artilharia viva bombardeavam as fortificações civis com projéteis orgânicos capazes de trespassar até estruturas reforçadas com rockets. Formas tirânides voadoras haviam conquistado a supremacia aérea sobre grande parte da cidade. Os seus ataques em enxame saturavam as escassas defesas antiaéreas que resguardavam os bairros civis. Sem cobertura aérea, as tropas terrestres tornavam-se alvos fáceis para investidas coordenadas que surgiam de qualquer ângulo, sem aviso prévio. Mais importante, o enxame mental parecia ter detetado o modelo de aplicação do protocolo de avaliação. As forças tirânides concentravam cada vez mais os seus golpes em alvos de elevado valor,
visando eliminar os ativos mais decisivos em termos estratégicos, em lugar de devorar biomassa de forma aleatória. Isso apontava para um grau de sofisticação tática que não fora previsto nos cálculos defensivos iniciais. As implicações eram perturbadoras. Caso os tirânidos conseguissem localizar e atacar populações prioritárias de forma precisa, toda a base do protocolo de avaliação poderia ficar comprometida. O sacrifício das populações descartáveis perderia o sentido se os bens preservados, que deviam ser protegidos, fossem destruídos por ofensivas direcionadas. O Capitão Vex passou a adotar contramedidas adaptativas, realocando o pessoal essencial para posições mais árduas de serem detectadas e atingidas pelas tropas de Zeno. Instalações falsas foram criadas para baralhar as tentativas de reconhecimento inimigo. Os protocolos de comunicação foram alterados para impedir que os tirânidos identificassem as hierarquias de comando por meio da análise de tráfego. Camadas extras de proteção defensiva foram posicionadas ao redor das zonas de preservação mais vitais. Essas ações significavam uma grande ruptura em relação aos cálculos iniciais de avaliação, demandando alocações de recursos que não estavam previstas no plano original. O capitão aprovou a realocação ao reclassificar certas populações de nível médio como descartáveis, liberando o pessoal e o material necessários para reforçar a salvaguarda dos bens críticos. A escolha foi tomada sem consultar ou avisar os envolvidos, que só tomariam conhecimento da sua nova classificação quando o apoio e os suprimentos deixassem de chegar às suas áreas. O irmão Codicarius Malphus, da Librarium Sanguinária dos Anjos, encontrava-se nas câmaras de meditação mais profundas do palácio do governador planetário. A sua consciência psíquica estendia-se pelo Warp para vigiar a frota colmeia tirânida que se aproximava. Graças às suas habilidades psíquicas aprimoradas, ele detetava a sombra no Warp, que sempre acompanhava as grandes invasões tirânidas, uma anulação da atividade psíquica que gerava zonas de silêncio absoluto no imaterial. No entanto, dentro desse vazio, padrões sutis podiam ser captados por quem possuía a perícia e o treino adequados. A forma como a mente da colmeia lidava com as decisões táticas deixava vestígios que os psíquicos de batalha experientes conseguiam decifrar. Ecos psíquicos que desvendavam parte das prioridades e das avaliações estratégicas da inteligência alienígena. O que Codicarius captava através dos seus sentidos tocados pelo Warp enchia-o de uma inquietação crescente quanto à provável eficácia da sua estratégia defensiva. Os tirânidos não procuravam apenas devorar a biomassa de Terteus Majoros, estavam a estudar ativamente os padrões defensivos humanos, aprendendo a reconhecer as estruturas lógicas que regiam o pensamento militar imperial. O protocolo de avaliação, com a sua categorização sistemática e os padrões de alocação de recursos, estava a gerar precisamente o tipo de comportamento previsível que a inteligência da mente colmeia estava otimizada para explorar. Cada decisão tomada de acordo com as diretrizes de avaliação produzia dados que os tirânidos podiam analisar e contrariar. Cada deslocamento de pessoal, cada distribuição de recursos, cada opção tática criava padrões que a inteligência alienígena aprendia a antecipar e neutralizar. A própria eficiência sistemática que tornava o protocolo eficaz também o deixava exposto a contramedidas de um inimigo capaz de processar e reagir a informações táticas a velocidades sobre-humanas. Codicarius transmitiu as suas preocupações pela rede de comunicação psíquica que ligava à estrutura de comando dos marines espaciais. As suas projeções mentais transportavam o peso de uma inteligência tática urgente. O Capitão Vex recebeu a informação com a mesma atenção profissional que dedicava a todos os relatórios do campo de batalha, mas as consequências eram evidentes o suficiente para desencadear uma reavaliação imediata das prioridades estratégicas. Se o protocolo de avaliação estava a minar a efetividade defensiva ao criar padrões previsíveis, seriam precisas alterações para preservar a viabilidade tática. Isso colocava desafios intricados, pois as abordagens sistemáticas que tornavam o protocolo eficiente eram exatamente o que permitia o seu funcionamento à escala exigida pelas operações de defesa planetária. Elementos aleatórios teriam de ser introduzidos para perturbar as capacidades de análise de padrões dos tirânidos. As alocações de recursos precisariam de incluir opções intencionalmente ineficientes, sem qualquer propósito estratégico, além de confundir as avaliações de inteligência inimiga. Os movimentos de pessoal exigiriam inconsistências que sacrificassem posições ótimas em prol da imprevisibilidade tática.
Essas modificações reduziriam inevitavelmente a eficácia global do esforço de preservação, elevando as taxas de baixas tanto entre populações descartáveis como críticas. Mas a alternativa era uma transparência tática total, permitindo que a mente da colmeia previsse e contrariasse todos os aspectos da estratégia defensiva, com resultados potencialmente catastróficos. O capitão Vex autorizou a aplicação de protocolos de randomização, aceitando a eficiência reduzida como um custo inevitável para preservar a viabilidade estratégica. A matemática da sobrevivência tornava-se cada vez mais intrincada, exigindo cálculos que equilibrassem múltiplos. As variáveis foram manipuladas de formas que testaram até os limites das capacidades cognitivas aprimoradas de Art. As primeiras medidas de aleatoriedade entraram em vigor no terceiro dia do cerco, quando as forças Tyranide avançaram até as posições defensivas do nível intermédio e iniciaram o ataque metódico ao perímetro secundário de proteção da cidade. De repente, sem aviso ou justificativa, indivíduos de alta prioridade foram transferidos para postos de menor segurança, ao passo que grupos antes considerados dispensáveis foram realocados para instalações mais seguras. Essas alterações contrariavam a estrutura lógica do protocolo de avaliação, gerando inconsistências evidentes que desorientavam tanto os civis impactados quanto os Space Marines de patente inferior encarregados da execução. Famílias separadas com base em classificações de prioridade acabaram se reunindo de modo inesperado, enquanto outras viram suas condições melhoradas revertidas abruptamente, sem qualquer esclarecimento. O efeito psicológico dessas mudanças foi profundo, minando a sensação de previsibilidade e equidade que permitira a muitos civis aceitarem seus papéis na hierarquia de preservação. As pessoas começaram a desconfiar que seus destinos eram ditados por escolhas arbitrárias, em vez de critérios de avaliação racionais, o que elevou a ansiedade e reduziu a colaboração com as ordens militares. Contudo, os ganhos táticos surgiram quase de imediato. Os padrões de assalto Tyranid, que vinham exibindo maior precisão ao mirar posições de alto valor V, tornaram-se menos concentrados à medida que a Hive Mind lutava para detectar padrões consistentes nas disposições defensivas humanas. A eficácia dos ataques diminuiu, pois as forças de Zeno se viram confrontando alvos que se revelavam menos cruciais do que suas análises haviam previsto. A aleatoriedade injetava desordem em ambos os lados do conflito, diminuindo a eficiência geral das operações defensivas, ao mesmo tempo que enfraquecia as respostas táticas dos Tyranid. Tratava-se de uma adoção intencional da confusão como vantagem estratégica, sacrificando o desempenho em prol da imprevisibilidade tática. A doutora Elizabeth Hawthorne sentiu os efeitos da aleatoriedade na própria pele ao ser transferida de forma abrupta de seu laboratório seguro para uma estação de pesquisa situada num dos setores intermédios disputados. A explicação oficial citava necessidades de alocação de recursos e imperativos táticos, mas ela compreendeu que sua mudança representava uma ineficiência deliberada inserida no sistema de preservação. Sua nova posição era bem mais arriscada, com proteção defensiva limitada e linhas de suprimento incertas. As instalações de pesquisa eram inferiores às que deixara para trás, limitando sua capacidade de contribuir de forma significativa para a análise de xenobiologia que justificara seu estatuto de alta prioridade. A transferência parecia desafiar todos os princípios de utilização racional de recursos que deviam orientar as decisões militares. No entanto, ao retomar o trabalho no novo local, ela observou que os ataques Tyranid às instalações científicas haviam se tornado menos precisos e impactantes do que nos primeiros dias do cerco. Antes, as forças de Zeno exibiam uma habilidade quase sobrenatural para localizar e atingir as instalações científicas mais vitais. Agora, seus golpes pareciam aleatórios, indicando que a estratégia defensiva humana lograra desestabilizar as capacidades de análise de padrões do inimigo. A aleatoriedade estava funcionando, mesmo que ao custo de elevar o risco pessoal para indivíduos como ela. Sua segurança reduzida e as condições de trabalho precárias eram preços aceitáveis para sustentar a imprevisibilidade estratégica que impedia os Tyranid de refinar suas táticas de assalto. Ela corria maior risco de morrer em sua nova missão, mas sua morte seria menos antecipável para as forças inimigas, complicando a concentração de ataques em alvos verdadeiramente essenciais. As implicações morais eram avassaladoras.
O protocolo de avaliação classificara vidas humanas por valor estratégico, mas agora, até essa abordagem sistemática era corrompida intencionalmente por elementos aleatórios destinados a confundir a inteligência alienígena. As pessoas morriam não por suas vidas serem consideradas inúteis, mas porque suas mortes serviam taticamente para gerar padrões mais difíceis de analisar e contrariar pelas forças de Zeno. Ela prosseguiu com sua pesquisa numa determinação sombria, ciente de que seu contributo para o conhecimento sobre a biologia tirâniide ainda era valioso para a eficácia defensiva, mesmo com sua sobrevivência tornada mais incerta por considerações táticas fora de seu alcance ou influência. O cerco adentrou o quarto dia com taxas de baixas que superavam todas as projeções iniciais. Os protocolos de aleatoriedade haviam rompido com sucesso a análise tática Tyranid, mas ao preço de rebaixar a eficiência defensiva humana a patamares que ameaçava a viabilidade geral do esforço de preservação. O Capitão Vex viu-se a gerir um equilíbrio delicado entre a imprevisibilidade tática e a eficácia estratégica, alterando os parâmetros de aleatoriedade em tempo real à medida que as condições do campo de batalha mudavam. A população civil começava a apreender de forma fragmentada e incompleta que os seus destinos eram decididos por algoritmos que não podiam influenciar nem compreender por completo. Boatos propagavam-se pelos setores disputados, conversas sussurradas sobre a verdadeira essência do protocolo de avaliação e as causas por trás das alterações aparentemente aleatórias nas atribuições individuais e na distribuição de recursos. Alguns civis tentavam manipular o sistema, agindo de propósito de modo a afetar as suas classificações de prioridade ou aumentar as hipóteses de realocação favorável. Outros mergulhavam numa aceitação fatalista, cientes da sua impotência perante resultados ditados por elementos fora do seu alcance ou entendimento. Poucos, aqueles dotados de competências analíticas para detetar os padrões mais amplos, começavam a perceber que eram peças num vasto teste tático. As suas vidas atuando como variáveis em equações destinadas a otimizar a resistência contra uma inteligência alienígena capaz de aprender e adaptar-se aos padrões de tomada de decisão humana. Esse saber era ao mesmo tempo aterrorizador e curiosamente libertador, fornecendo uma perspectiva para os seus contextos que ia além das preocupações pessoais com a sobrevivência e a conservação. O irmão capitão Thaddeus, da primeira companhia sanguinária dos Anjos, chegou a Terteus Majoros na quarta noite do cerco. A sua fragata de assalto emergindo do Warp diretamente no espaço orbital contestado acima do planeta. A sua tarefa consistia em avaliar a implementação do protocolo de avaliação e decidir se a estratégia defensiva devia prosseguir, ser ajustada ou descartada em prol de métodos alternativos. A experiência do capitão em operações semelhantes em dezenas de outros mundos conferia-lhe uma visão singular sobre os desafios táticos que os defensores de Terres Majoros enfrentavam. Podia julgar tanto a elegância matemática dos cálculos de avaliação como as realidades práticas de aplicar tais abordagens sistemáticas em condições de combate contra um inimigo adaptável. A sua avaliação inicial era desalentadora. O protocolo salvara cerca de 4.000 milhões de civis em condições relativamente seguras, resguardando o pessoal crítico e recursos estratégicos dos piores impactos do assalto tirânida. Mas o preço fora colossal, com taxas de baixas entre as populações de níveis médio e inferior a ultrapassar os limites sustentáveis. Mais grave ainda, a necessidade de medidas de aleatoriedade estava a minar a eficiência sistemática que tornava o protocolo viável desde o início. O capitão Thaddeus reuniu um conselho de guerra de emergência, juntando os comandantes sêniores responsáveis por diferentes facetas do esforço defensivo. As deliberações decorreram com a precisão clínica que marcava todas as discussões táticas dos marines espaciais, embora as tensões subjacentes fossem evidentes para quem tinha experiência suficiente para as detetar. O capitão Vex defendeu a sua execução do protocolo de avaliação, invocando provas estatísticas da sua eficácia na salvaguarda de bens essenciais sob probabilidades impossíveis. Os seus cálculos demonstravam que a abordagem sistemática atingira taxas de preservação bem superiores às que estratégias defensivas tradicionais teriam obtido face a invasões tirânidas comparáveis. O irmão Codicarius Malfus expôs inteligência psíquica,
revelando que a mente colmeia continuava a refinar as suas táticas, aprendendo a contrariar até as medidas de aleatoriedade que inicialmente perturbaram as suas análises de padrões. Alertou que seriam precisas mais alterações para sustentar a efetividade defensiva, modificações que provavelmente demandariam desvios ainda maiores das estratégias ótimas de alocação de recursos. O tecnoadepto Coriti forneceu análises de infraestruturas, indicando que a capacidade defensiva da cidade se degradava mais depressa do que o previsto, com sistemas críticos a falhar sob o peso das operações de combate prolongadas. As suas previsões apontavam para um colapso defensivo total em 6 dias, a menos que se operassem mudanças substanciais nas prioridades de distribuição de recursos. O quadro tático era nítido, o protocolo de avaliação vencia e perdia ao mesmo tempo, protegendo ativos valiosos enquanto devorava recursos a ritmos insustentáveis. A abordagem sistemática que o tornava potente também o expunha à previsibilidade perante uma inteligência inimiga que se adaptava mais velozmente do que as respostas táticas humanas conseguiam evoluir. O capitão Thaddeus confrontava o tipo de escolha que definia a essência do comando dos marines espaciais. Prosseguir com uma estratégia que funcionava, mas se tornava cada vez mais frágil, ou renunciar às abordagens sistemáticas em benefício de métodos táticos que poderiam ser menos eficazes, mas mais viáveis a longo prazo. A opção acabaria por influenciar o destino de bilhões de indivíduos, decidindo não apenas quem sobreviveria ou pereceria, mas também como as suas mortes seriam aproveitadas no cálculo geral da sobrevivência do Império. O Conselho chegou à sua deliberação após uma análise meticulosa das possibilidades em jogo. Cada variante foi examinada com base em vários parâmetros, como a eficiência tática, a durabilidade dos recursos, a imprevisibilidade estratégica e os resultados de preservação a longo prazo. A escolha foi tomada sem qualquer influência de sentimentos ou considerações emocionais, fundando-se unicamente numa avaliação matemática das consequências prováveis em diferentes cenários. O protocolo de avaliação seria agora descartado. Em substituição, adoptariam uma estratégia que valorizava a flexibilidade tática em detrimento da eficiência sistemática, aceitando taxas de preservação mais baixas em troca de uma sustentabilidade estratégica. As hierarquias de prioridades meticulosamente definidas seriam eliminadas, dando lugar a sistemas de distribuição de recursos fluidos capazes de se ajustar rapidamente às mutações das condições no campo de batalha, sem gerar padrões previsíveis que o inimigo pudesse explorar. Essa resolução implicava que os sacrifícios ocorridos nos primeiros 4 dias do cerco haviam sido, em grande parte, inúteis. As populações descartáveis que tombaram para salvaguardar bens mais preciosos não haviam de facto impulsionado qualquer plano defensivo duradouro. As suas mortes funcionaram como testes tácticos, meros dados em equações que estavam a ser rejeitadas à medida que os marines espaciais se adaptavam às contramedidas do adversário. O capitão Vex acolheu essas diretivas com a mesma disciplina profissional que demonstrara ao longo de toda a crise. A implementação do protocolo de avaliação fora da sua responsabilidade, e ele cumpriu-a com notável eficácia apesar das dificuldades. O seu abandono surgia das evoluções táticas necessárias e não de falhas na execução ou no discernimento. A passagem para a alocação flexível de recursos iniciou-se de imediato, executada com a mesma precisão metódica que marcara o lançamento inicial da avaliação. As classificações de prioridade foram dissolvidas. As tarefas defensivas foram reatribuídas conforme as necessidades táticas urgentes, e os sistemas de distribuição de recursos foram reestruturados para favorecer adaptações velozes às alterações no terreno de combate. O impacto psicológico na população civil foi instantâneo e profundo. Indivíduos que haviam aceite os seus papéis na hierarquia de preservação viram-se de repente em contextos totalmente alterados, sem esclarecimentos sobre as modificações nem orientações para compreenderem as suas novas realidades. A previsibilidade que permitira a muitos conservar a estabilidade mental deu lugar a uma incerteza que roçava o caos. Alguns civis aplaudiram as alterações, sobretudo os anteriormente rotulados como descartáveis e que agora acediam a recursos e proteções superiores. Outros, em particular os de categorias de alta prioridade, sentiram a mudança como uma traição a compromissos que nunca foram explícitos, mas que presumiam inerentes ao tratamento anterior. A doutora Elizabeth Hawthorne observou a desintegração do protocolo de avaliação com sentimentos conflituantes.
A abordagem sistemática fora eticamente perturbadora ao reduzir vidas humanas a meros cálculos estratégicos, mas pelo menos ofereceram um enquadramento para decifrar a racionalidade por trás de destinos individuais. O novo sistema de alocação flexível não proporcionava tal transparência, deixando todos igualmente na dúvida quanto às hipóteses de sobrevivência. Ela prosseguiu com a sua investigação em xenobiologia, mas com uma consciência crescente de que o seu labor era agora apenas uma variável entre inúmeras em cálculos tácticos que variavam incessantemente face às evoluções no campo de batalha. A sua competência continuava essencial, mas a preservação já não era assegurada por uma priorização rígida. Poderia morrer a qualquer instante se as exigências táticas mudassem. A sua morte serviria então o fim que os marines espaciais considerassem mais oportuno para as circunstâncias presentes. O peso moral da sua posição alterara-se, mas não se aliviara. Em vez de cúmplice num regime que sacrificava outros pelo seu proveito, integrava agora um ambiente tático maleável, onde qualquer um poderia ser imolado a todo o momento por motivos que nunca seriam integralmente revelados ou compreendidos. A imprevisibilidade aterrorizava, mas revelava de forma mais autêntica a essência da sua situação. O irmão-sargento Maximus guiou o seu esquadrão tático pelos setores intermédios disputados, aplicando os novos protocolos de alocação flexível com a versatilidade que distinguia a eficácia de uma estrela. A transição demandava avaliações rápidas das condições locais e redistribuições instantâneas de efetivos e recursos, de acordo com necessidades tácticas que se alteravam a cada hora conforme as dinâmicas do combate evoluíam. O labor era mais exigente do que a colocação metódica do protocolo de avaliação Call Guidelines, que exigiam decisões constantes e uma adaptação contínua a situações imprevisíveis e impossíveis de preparar com antecedência. Contudo, este método revelava-se mais ágil no plano tático, possibilitando que as defesas se ajustassem com a mesma velocidade dos padrões de ataque tirânide, sem as limitações de hierarquias fixas ou esquemas de distribuição de recursos pré-estabelecidos. Os civis comuns transformavam-se em elementos táticos a serem posicionados conforme as necessidades imediatas, em vez de planos estratégicos de longo prazo. As competências, aptidões e probabilidades de sobrevivência de cada um eram avaliadas de forma ininterrupta, com tarefas e alocação de meios reajustados em tempo real para otimizar o impacto tático presente. Tal estratégia era menos eficaz no aproveitamento de recursos, mas muito mais flexível face às condições de campo de batalha em mutação rápida, típicas do confronto com inteligências de mente colmeia. O sargento acompanhava estas evoluções com curiosidade profissional, reparando no modo como a maior maleabilidade tática influenciava tanto o desempenho humano como os padrões de reação tirânide. O abandono das abordagens sistemáticas parecia enfraquecer as capacidades de análise de padrões do inimigo, embora também diminuísse a coordenação global e a eficiência das defesas humanas. O equilíbrio entre previsibilidade e eficácia manifestava-se indireto, com as baixas em ambos os lados a servirem de indicadores de triunfo ou insucesso tático. Ao entrar o cerco no seu 5º dia, o alcance real do experimento tático dos marines espaciais tornava-se evidente para quem possuía visão suficiente para o compreender. O protocolo de avaliação nunca fora concebido como uma defesa permanente, mas sim como uma peça num processo mais amplo de adaptação tática, destinado a detectar as melhores práticas para a guerra contra inteligências de mente colmeia. Os bilhões de indivíduos que combatiam e pereciam em Terras Majoros integravam um vasto ensaio experimental em campo. Os destinos individuais deles eram moldados pela urgência de experimentar diversas formas de distribuição de recursos e tomada de decisões táticas em condições de combate. O protocolo de avaliação fornecera dados sobre métodos sistemáticos, ao passo que o seu abandono produziria informações sobre estratégias de adaptação flexível. Ambas as vias seriam analisadas, aperfeiçoadas e integradas em doutrinas táticas atualizadas, aplicáveis em outros planetas ameaçados de igual modo. O saber extraído das suas perdas beneficiaria populações futuras, aprimorando a capacidade do Império para resistir a incursões tirânides mediante uma compreensão mais profunda das estratégias ótimas de alocação de recursos em cenários de combate variados. Essa noção era ao mesmo tempo aterradora e estranhamente reconfortante.
O sofrimento deles cumpria um fim superior à mera subsistência, contribuindo para um acervo de conhecimentos que poderia salvaguardar a civilização humana perante ameaças existenciais. Não eram apenas presas da agressão alienígena, mas agentes ativos na luta incessante da humanidade pela sobrevivência numa galáxia hostil. O Capitão Vex posicionou-se de novo no pináculo mais elevado do palácio do governador planetário. Os seus sentidos aprimorados detetavam a situação tática enquanto o cerco se aproximava da fase decisiva. A estratégia de alocação flexível exibia resultados encorajadores, com a eficácia dos assaltos tirânides a declinar à medida que as suas habilidades de análise de padrões eram perturbadas pelas respostas táticas humanas imprevisíveis. No entanto, o preço tornava-se insustentável. As taxas de mortalidade haviam subido de forma notável, à custa da eficiência sistemática em prol da adaptabilidade tática. O consumo de recursos ultrapassara todas as estimativas, pois o fim dos sistemas de priorização gerava padrões de distribuição desperdiçadores que não podiam durar indefinidamente. O capitão confrontava a hipótese de que ambas as abordagens fossem intrinsecamente defeituosas quando postas à prova na defesa contra inteligências de mente colmeia a esta escala. Talvez o próprio exercício da tomada de decisões sistemática, quer por protocolos rígidos, quer por adaptações flexíveis, gerasse padrões que uma inteligência alienígena tão avançada pudesse aprender a explorar. Talvez uma defesa eficaz demandasse métodos que ultrapassassem por completo o cálculo racional. A ideia inquietava uma mente habituada à primazia da análise lógica e da precisão matemática. Mas a guerra contra o grande devorador sempre levara a doutrina tática imperial aos seus confins, impondo inovações e ajustes que questionavam premissas fundamentais sobre a eficácia militar. Enquanto ponderava estas perspectivas, começaram a chegar-lhe relatórios de um novo evoluir no padrão de assalto tirânide. A mente colmeia parecia alterar a sua tática, renunciando às tentativas de explorar padrões táticos humanos em benefício de uma abordagem mais direta, centrada unicamente no consumo de biomassa em vez de alvos estratégicos. Essa viragem indicava que os experimentos táticos dos marines espaciais haviam logrado perturbar as capacidades de análise inimigas a tal ponto que os tirânides regrediam a metodologias de assalto mais primitivas. Mas isso implicava igualmente que o teatro de operações se tornaria infinitamente mais brutal e desordenado, pois as tropas de Zenos priorizariam a aniquilação total em detrimento da exatidão estratégica. A etapa decisiva do assédio ia iniciar-se, e cada equação, procedimento e avanço tático dos 5 dias anteriores seria posto à prova num caldeirão de fúria que ditaria se alguma fração de Tercius Majoros escaparia ao apetite insaciável do imenso predador. O capitão Vex equipava-se para o derradeiro exame das suas doutrinas militares, consciente de que a exatidão algorítmica dos combates espaciais dos marines ia chocar com o instinto primal de uma raça extraterrestre moldada unicamente para devorar e expandir-se. O esquema de análise e a sua rejeição haviam sido apenas introduções a este instante crucial, onde todos os métodos organizados seriam avaliados perante o dilema essencial da existência, na sua versão mais elementar e impiedosa. As 17 mil milhões de almas de Terce Majoros aguardavam o veredicto definitivo, a avaliação suprema do seu valor perante seres celestiais que haviam transformado as suas existências em elementos de fórmulas matemáticas, cuja profundidade talvez escapasse até ao próprio entendimento deles.